Débora Mello atua na área há 18 anos. Sua vontade em aprender sobre a alimentação e a relação direta com as doenças a fez escolher por essa profissão. Encara como um grande desafio o fato de ter que lidar com os pacientes que fazem consulta no Dr. Google. É o seu caso, você que está nos assistindo? Confesso, gente, que muitas vezes eu já fiz esse caminho. Absorvem informações e elas embarcam, é claro, em soluções rápidas, priorizando o corpo perfeito e ignorando a saúde. Sejam muito bem-vindas, doutora. Muito bacana, não é, gente? A gente aprendeu um pouquinho sobre elas, conhecer alguns detalhes. Fiquei muito curiosa com relação a essa questão do Dr. Google, porque como eu comentei, quantas vezes, não é, a gente não repara em condições ou comportamentos ou essa coisa da dieta, por onde que eu posso percorrer, e clica ali no Dr. Google. Só que a grande questão é que a gente absorve muitas vezes aquilo que a gente quer e ignora outras questões que são importantíssimas e por isso que a gente precisa de um olhar de um especialista, alguém que entenda de fato sobre o assunto, não é, Débora? É isso aí, Dani, obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre síndrome metabólica, é o que eu mais gosto, na verdade, porque vai muito nessa questão do Dr. Google, né? Hoje, a maior parte dos pacientes que entram no meu consultório, ou com sobrepeso ou com obesidade, eu diria que de 10 pacientes, 7 possuem síndrome metabólica e nem sabem do que a gente está falando. Por isso que eu falo que o Dr. Google muitas vezes nos incapacita, porque essa pessoa não sabe outras complicações que ela pode ter por estar acima do peso e ela não está sendo bem acompanhada. Muitas vezes, inclusive, costumam usar o termo pandemia, né? Que estamos vivendo aí uma pandemia de sobrepeso, de obesidade, não é, doutora? Sim. É isso mesmo, e eu acho que vem muito do que a gente quer conversar hoje, né, de trazer esse alerta, porque as pessoas não têm ideia do que é síndrome metabólica. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho, né? A síndrome metabólica, então, na verdade, ela consiste em alterações metabólicas e hormonais. Então, é necessário para essa síndrome que essa pessoa esteja com uma circunferência abdominal elevada. Nós consideramos no homem acima de 90, na mulher acima de 80, associado a alguns outros critérios que podem existir nessa síndrome, né? Então, o triglicerídeos alterado, que é um tipo de colesterol, o HDL, que é o colesterol ruim baixo, a pressão arterial elevada, nós colocamos acima de 130 por 85, e a glicemia de jejum, aquela glicemia acima de 100. Então, quando o paciente tem essa circunferência abdominal elevada, associada a pelo menos mais 2 critérios, nós já estamos falando de síndrome metabólica. E quantos pacientes chegam na sua sala, você vai ver a circunferência, a pressão arterial, pede um exame básico, gente, colesterol e glicemia, essa pessoa já tem síndrome e ela nem sabe do que a gente está falando. E a síndrome metabólica, só pelo fato dessa pessoa ter a síndrome metabólica, ela existe um risco nos próximos 5 anos de desenvolver diabetes e doenças cardiovasculares e AVC, quando comparado com a população comum. Por isso que às vezes o Dr. Google não me traz tudo. Exatamente, a gente não faz nem ideia, inclusive a gente imagina, né, que são coisas muito distintas, coisas muito separadas, que em algum momento elas se correlacionam, mas que não necessariamente elas podem impactar tanto no nosso corpo. Existe, inclusive, uma controvérsia, não é? Porque existe uma definição que é feita pela Organização Mundial da Saúde que tem alguns parâmetros estipulados e definidos que nem todos os profissionais concordam. A OMS ela coloca uma circunferência abdominal mais elevada e hoje nós utilizamos um padrão, que é o padrão sul-americano, de uma circunferência menor. Então, enquanto na OMS eles colocam uma circunferência acima de 100 para homem, 90, nós já caímos de 90 para 80. Então, é por isso que a gente, na verdade, nós somos mais menos permissíveis, não é? Porque quando a gente, então, está falando sobre uma questão que é tão determinante, como você estava explicando para a gente, que é a circunferência abdominal, quando a gente aumenta o padrão, a gente permite que diversas outras pessoas que já poderiam estar classificadas como pessoas com síndrome metabólica estejam fora dessa lista. Exatamente. E, no caso, não. Aí, então, a gente tem entendido que é melhor a gente ignorar essa definição da Organização Mundial da Saúde e recorrer a essa da FDA, certo? Exatamente, até porque hoje, né, os critérios para diagnóstico de obesidade, eles estão mudando, né? Então, nós considerávamos muito a obesidade somente pelo IMC, o Índice de Massa Corporal, e hoje não.
Hoje nós colocamos a circunferência abdominal, a relação circunferência-quadril, o uso de uma bioimpedância para avaliar também a questão do percentual de gordura, porque muitas vezes nós temos aquela pessoa que está ali com um IMC de sobrepeso, mas tem um percentual de gordura elevado, e aí você vai ver essa pessoa tem síndrome metabólica. Então, nós estamos fazendo novos parâmetros que já estão agora sendo implicados no ano de 2025, e o IMC não é mais utilizado como um único parâmetro para acompanhar esses pacientes. E isso é muito bacana, não é? De acompanhar no nosso dia a dia, porque é como se os especialistas, as autoridades, as pessoas que entendem sobre o assunto estivessem de fato a cada dia muito antenados no comportamento humano, nas mudanças do nosso corpo e não fechados em uma definição específica. Não é? Isso é muito importante, estar sempre atualizado, sempre se atualizando, sempre buscando entender de que forma que nós, seres humanos, temos evoluído e mudado comportamentos, não é? Sem dúvida, porque se você for observar, né, as pessoas que tinham sobrepeso, né, essas pessoas elas já têm um grande risco para desenvolvimentos de resistência insulínica, glicemia alterada, então elas têm que ser incluídas já como uma pessoa de fator de risco. Né? E não só o obeso. Então, esse olhar também, por isso que a gente já diminui a circunferência abdominal, para que atenda a esse público que também é extremamente perigoso. A síndrome metabólica. Então, estamos falando de glicemia elevada, hipertensão arterial, colesterol alterado, circunferência abdominal elevada e triglicerídeos elevados. Porém, eu gostaria muito que vocês explicassem de forma fácil, para que quem esteja nos assistindo, claro, consiga identificar, detectar comportamentos, enfim, de que forma isso pode ser ruim para o corpo delas. Legal. Então, acho que ali tudo começa pela circunferência abdominal. Lembrando que pelos critérios que a gente segue do IDF, a circunferência abdominal, ela entra. Então, é ela mais um dos, tá? E o que acontece? Eu acho que é o mais importante as pessoas saberem. Nós temos dois tipos de tecido adiposo, ou seja, dois tipos de gordura. A gordura subcutânea e a gordura visceral. A gordura subcutânea é aquela que a gente vê, que fica abaixo da pele, entre a pele e o músculo. Não é esse o problema. O problema é a gordura visceral, a que fica abaixo do músculo entre os órgãos. É essa gordura que é a danosa. Por quê? Essa gordura, nela, existe uma série de ácidos graxos livres, fatores que podem levar à trombose, citocinas inflamatórias e é tudo isso que vai levar à síndrome metabólica, porque toda essa condição inflamatória que tem nessa gordura entre os órgãos que leva ao aumento da pressão arterial, aumenta a insulina e leva à resistência insulínica, maior propensão a ter fatores tromboembólicos, por isso que eu falei do AVC, doenças cardiovasculares, então tudo começa nesta gordurinha. E é muito, por isso que essa gordura ela já pode existir até em pessoas com IMC normal. Então, a gente não pode esperar e nem considerar somente a obesidade um dano. E como que eu produzo essa gordura visceral no meu corpo? E de que forma também que eu diagnostico? Perfeito. Então, vamos lá. Essa gordura visceral, ela está associada ao próprio estilo de vida. Né? Então, uma pessoa mais sedentária, uma pessoa tabagista, está relacionada à forma com que nós alimentamos e com isso nós vamos aumentando essa gordura. Então, a gordura visceral, na paciente com síndrome metabólica, nós temos mais da gordura visceral em detrimento da gordura do tecido adiposo, que é a subcutânea, que é a que a gente visualiza. Como nós conseguimos identificar essa gordura? Primeiro, nos próprios exames, onde vai mostrar a circunferência, né? Às vezes pela bioimpedância, associada aos exames de sangue, que você vai avaliar o colesterol está alterado, no próprio exame físico, quando você avalia a pressão arterial, e além disso, às vezes tem uma função hepática que pode estar alterado, você faz o ultrassom de abdômen e já vê que aquela pessoa tem gordura no fígado, não precisa de muito. E que a gente pode trazer de informação como um fator para a identificação de uma síndrome metabólica? Legal, também tudo é na danadinha, né? A gordura visceral isso leva à liberação de ácidos graxos livres, que altera e aumenta o triglicerídeos, que é um tipo de colesterol ruim, e leva à diminuição do HDL, que é um colesterol bom, né? Então, na síndrome, a gente considera o HDL danoso para mulheres abaixo de 50 e para o homem abaixo de 40. Perfeito. Homens ou mulheres que são mais afetadas?
Então, como hoje a gente estava falando do formato pera, né? Do formato, desculpa, maçã. Então, os homens são mais afetados pela síndrome e as mulheres, após a menopausa, elas têm uma tendência maior a desenvolver o ganho de peso pela própria queda do estrogênio. Então, a mulher pós-menopausa e, antes disso, o homem tem maior chance de ter síndrome. E aí a mulher é por essa questão hormonal, correto? Sim, também. Exatamente pela questão hormonal, ela tem maior chance após a menopausa. Mas lembrando que hoje é uma condição muito comum. Eu vejo muito, no meu consultório eu tenho muitas mulheres também, todas, aí colocamos que 70% já apresenta síndrome. Mas no homem é muito comum. O senhor também, na sua casuística? Sim. Existe a chance de pessoas jovens serem afetadas pela síndrome metabólica ou não necessariamente? Cada vez mais comum. Cada vez mais comum. Cada vez mais comum por causa da gordura visceral, que é uma gordura extremamente inflamatória e ela leva à resistência insulínica. E essa resistência insulínica leva uma série de problemas no nosso organismo, entre elas ao aumento da produção de hormônios androgênicos que levam à síndrome do ovário policístico. Então, 43% das mulheres em idade fértil que têm síndrome metabólica está relacionada à síndrome do ovário policístico. Qual a influência do sono para adquirir essa síndrome? Confesso que durmo bem mal e a alimentação também é bem ruim. Poliana sendo aqui super honesta, trazendo verdades aqui para o nosso bate-papo. Vamos ajudar a Poliana, doutora? Vamos ajudar a Poliana. Vamos lá, Poliana. O sono, eu falo que o processo de emagrecimento, e vai estar relacionado à síndrome metabólica, começa exatamente com uma boa qualidade do sono. Então, quando você não dorme bem, você aumenta alguns hormônios como o cortisol, que é o hormônio do estresse, isso faz aumentar a insulina durante o dia. Além disso, a procura de mais alimentos palatáveis. Então, a gente sabe que uma pessoa que dorme mal, ela pode aumentar o consumo de até 500 calorias no dia seguinte. E isso pode levar, então, àquela insulina alta e uma resistência insulínica. O que mais? Qual foi a outra parte da pergunta? Ela falou da alimentação. A alimentação, sem dúvida nenhuma. Uma alimentação, como a gente estava falando, a Sabina, com ultraprocessados, vai aumentar mais a sua insulina, levar à resistência insulínica, que está relacionada, então, à fisiopatologia da síndrome metabólica. Queria saber, entre excesso de peso, que a gente estava falando sobre a importância aí do sobrepeso, sedentarismo, alimentação inadequada e fatores genéticos, quais são mais determinantes? Com certeza, o sedentarismo e a alimentação são os fatores determinantes para a síndrome metabólica. Porque olha só, se o paciente chega no consultório, ele está com a pressão arterial elevada, ele está com a glicemia lá alterada, com uma resistência insulínica, a testosterona, que vale a pena a gente conversar, já está baixa. Não adianta eu começar a dar o remédio para a pressão, o remédio para o colesterol, o remédio para a glicemia, e a pessoa não começa a fazer uma alimentação adequada e uma atividade física. Eu só estou pagando fogo. Se essa pessoa com a síndrome perder pelo menos 5% do peso, ela já reduz muito o risco dela estar tomando metade do que a gente precisaria prescrever. Então, é o que a gente está conversando, né? A alimentação, ela é a base de tudo. O sedentarismo, sem dúvida, compromete, mas a alimentação, como a gente estava falando, você é o que você come. Então, se você não muda os seus hábitos, não adianta. O paciente não muda o hábito, ele está com a glicemia alterada, ele vai desenvolver o diabetes. Se ele não começar a alterar, ele vai chegar no meu consultório e só vou estar aumentando a dose de remédio. E eu sempre falo para o paciente, se ele chega na minha sala e eu estou aumentando remédio para colesterol, remédio para diabetes, remédio para pressão, isso não é tratamento. Eu não estou tratando a causa. E a causa é sempre lá, na alimentação e na atividade física. Então, quando a gente fala sobre mortalidade, a síndrome metabólica representa um risco, olha só, gente, 2 vezes maior na população normal e chega a ser 3 vezes maior na população com problemas cardíacos. Queria entender um pouco mais a respeito disso. É isso mesmo. Pacientes com síndrome metabólica, ele já existe um risco aumentado de desenvolvimento de diabetes, e 3 vezes mais o risco de doenças cardiovasculares, infarto ou AVC nos próximos 5 anos. E quando essa síndrome metabólica é acompanhada em mulheres com síndrome do ovário policístico, esse risco aumenta para 7 vezes o risco de doença cardiovascular. 7 vezes em mulheres com síndrome do ovário policístico. Associada à síndrome metabólica. Explica um pouco mais pra gente. Vamos lá.
O processo inflamatório... Tem que tudo essa a ver com a gordura- inflamação do corpo. É a inflamação da gordura visceral, tá? Tá. Essa inflamação da gordura visceral, ela leva a uma série de complicações. Então, não é só a questão do colesterol estar alterado, a pressão arterial, como a gente já está batendo aqui. Essa síndrome, essa gordura visceral, né, se ela não tratada adequadamente, seja com atividade física, alimentação e muitas vezes a necessidade, sim, de tratamento medicamentoso, claro, mas lembrando que não é enxugar gelo, né? Essa condição inflamatória, ela leva a ter os fatores tromboembólicos dentro daquela gordura. E esses fatores, só pelo fato de existir na gordura, levam ao risco de doença cardiovascular. Além da insulina alterada nesta gordura, que leva ao risco da resistência insulínica e o desenvolvimento de diabetes. Mas não para aí, tá? Essa gordura, ela também leva a ter problemas como Alzheimer no futuro, maior risco de desenvolvimento de câncer, osteoartrose, apneia do sono. O que mais? AVC? AVC. Certo? Não, sim, está Diretamente. relacionada a doenças do fator tromboembólico, que está associada à síndrome. Perfeito. A síndrome do ovário policístico. E o mais importante que eu ainda estava falando, falei, olha, vale a pena a gente falar. Testosterona. A da testosterona, obrigada, porque tá faltando magnésio, hein, gente, aqui. O que acontece? O homem é uma das pessoas que mais desenvolve a síndrome metabólica, né? E ele é o que menos procura o médico. Eu falo que quando... ou ele vem porque a esposa trouxe, ou porque ele... Doutora, Ou porque já agora já estou aqui, que eu já não aguento mais. E o que acontece, gente? Essa gordura inflamatória que a gente tem leva à diminuição da produção do hormônio principal do homem, que é a testosterona. Né? Então, ele começa a diminuir a produção dessa testosterona e também leva a maior conversão de outros hormônios que vão levar à ginecomastia. Tá? Então, o que acontece com o homem? Quando ele tem o principal hormônio dele, a testosterona diminuída, ele tem disfunção erétil, cansaço, perda da memória, alterações de sono, queda da libido e quando ele chega para mim, ele já chega neste lugar do cansaço crônico e com a testosterona baixa. E aí, muitas vezes, o que acontece, que não deveria ser feito de primeira, é o médico chegar, a idosa, sua testosterona está baixa e vamos repor. Mas aí eu lembro, pode ser que esse paciente realmente precise de uma reposição de testosterona, dependendo da concentração. Mas tudo começa novamente a perda de peso, porque vai diminuir essa gordura visceral, não é só gordura subcutânea, e essa testo volta a circular normalmente no nosso organismo. Quando eles chegam, é já tipo, é natural, o estresse, o cansaço, ganhei peso, e eles não conseguem entender que a gasolina deles, eu falo, a testosterona é a gasolina do homem, né? É o hormônio que mais move. Eles não conseguem entender que isso está relacionado a um processo maior, que é a síndrome, não simplesmente o estresse do dia a dia. Sim. E aí, claro, que muitas vezes só repor essa testosterona, se ele não melhorar os outros padrões, ele não vai também melhorar 100%. É igual a mulher quando ela entra na menopausa. Quando a mulher entra na menopausa, ela está caindo o estrogênio. Então, vem toda a alteração de humor, o ganho de peso, diminui o metabolismo. Mas naquele momento, só repor, fazer a reposição hormonal, se essa mulher também não alterar, começar uma atividade física, melhorar a alimentação, não é porque ela ganhou peso que eu vou fazer reposição hormonal e a vida dela vai melhorar. Ela não vai Pelo contrário, né? Vai gerar uma frustração tremenda porque você não vai ver resultado. E mulheres com síndrome metabólica. Depois da menopausa, existe maior chance de desenvolver câncer uterino e câncer de endométrio. Pois é, o que acontece caso essa síndrome não seja tratada? Quais órgãos podem ser sobrecarregados, enfim, podem sofrer com essa síndrome e quais outras doenças podem ser desencadeadas? Perfeito, todos. Todos os órgãos. Todos Estamos os falando de cérebro, rins, pâncreas. Exatamente. Fígado. Alzheimer, doença cardiovascular, AVC, gordura no fígado, sobrecarga renal, artrite, artrose, tudo. Minha filha tem dores de cabeça fortíssimas e fizemos vários exames neurológicos e não dá nada. Essas fortes dores poderiam estar associadas à síndrome metabólica? Olha só que interessante a pergunta da Sonai. Pergunta interessante, a resposta é depende. Tá. Né? Então, assim, se já foi retirado todas as questões neurológicas, tem que avaliar, primeiro, a qualidade do sono,
né? Tem que avaliar como é a alimentação, porque se for uma alimentação rica em processados, essa insulina está alta o tempo todo, isso pode estar relacionado sim à queda de cabelo, a dor de cabeça que ela tem. Tem que avaliar como andam as vitaminas, então eu acho que engloba tudo, mas pode-se pensar sim que ela deve ter outras condições vitamínicas, hormonais associadas à alimentação, qualidade de sono, que podem estar interferindo nessa questão da cefaleia dela, da dor de cabeça, sem dúvida. Síndrome metabólica, você se considera em risco? 43% clicou na alternativa não. Tenho uma alimentação saudável e faço exercícios. 21% sim, pois tenho sobrepeso e histórico familiar. 21% também não sei, faz tempo que eu não faço exames, o que também é preocupante, sim, mas eu me cuido. Queria as considerações de vocês a respeito, é claro, da nossa enquete. Então, eu fico contente. Pela alternativa mais votada, porém, logo abaixo temos ali um alerta. Tenho sobrepeso. Tenho sobrepeso, sinal de alerta, sem dúvida nenhuma. A síndrome metabólica, ela não está relacionada a pessoas somente com obesidade. A gente sabe que aquela pessoa que está acima do peso já pode ter todos os critérios pela síndrome. Então, sim, eu sugiro que você procure um profissional para fazer exames. Uma glicemia já consegue avaliar um colesterol. Fazer a aferição da pressão arterial já vai mostrar se você tem síndrome. Atenção, se você tem síndrome do ovário policístico, pode ser que você tenha a síndrome também. E nós estamos num momento fácil, porque neste primeiro momento a síndrome ela pode ser reversível com a alimentação, atividade física. E, se necessário, medicamento, mas eu vou para o lado da nutricionista. A gente consegue, com a alimentação, melhorar muito o padrão.